Boa tarde, gente. Vamos continuar nosso estudo aí sobre extinção dos negócios, né, dos contratos, desculpe, falando hoje sobre o distrato. Como eu já antecipei na aula passada, o distrato ele é uma um contrato que desfaz o contrato anteriormente realizado, né? Então, quando as pessoas realizam o negócio jurídico, né, eles fazem um contrato. Quando eles desfazem o negócio jurídico, a gente chama esse desfazimento de distrato. Nós vamos trazer aqui alguns conceitos e algumas distinções, inclusive o entendimento jurisprudencial sobre distrato em decorrência das normas cabíveis. Então, das normas jurídicas, né? Então, vamos aí trazer os primeiros conceitos, tá certo? Então, tá aí a regulamentação, né? A gente vai encontrar nos artigos 472 e 473 do Código Civil, né? E eu trouxe aí dois conceitos de sites, tá certo? Um especificamente sobre contratos mesmo, de forma geral, falando sobre distrato, e o outro sobre contrato de locação. Vocês vão ver que o distrato, em ambos os conceitos, ele é considerado exatamente da mesma forma, né? É uma ação de encerrar um contrato, ou seja, é um acordo entre pessoas capazes, né, pessoas físicas ou jurídicas, capazes com objeto lícito, possível, determinado ou determinável, né? Que a forma a gente vai ver que pode sofrer variação, em que se desfaz um contrato anteriormente realizado. Ora, óbvio que esse distrato pode trazer consequências, né? Então, ele pode trazer obrigações, pode trazer compromissos posteriores ao distrato, né? Fazer novos vínculos e pode até caracterizar um novo contrato. Então, é importante a gente observar que na realização do distrato, né, devem constar todas essas condições, né, tudo que é necessário ou que será necessário após a realização do distrato. Então, por exemplo, se eu estou falando de um contrato de compra e venda, o comprador já pagou alguma coisa, como vai ser restituído esse valor ao comprador? Tá certo? O comprador não pagou nada, mas utilizou o bem, como que vai ser restituído o vendedor pela utilização do bem? Então, isso tudo tem que ser descrito no distrato. A segunda questão aí fala da questão de insustentabilidade da continuidade do contrato pelas partes, né? Essa insustentabilidade, ela pode ser econômica, mas ela também pode ser uma insustentabilidade social, né? Não interessa mais às partes manterem o contrato. E por que não interessa? Ora, houve mudanças, houveram, houveram modificações, quer de ordem pessoal, quer de ordem econômica, quer mesmo que tenham ocorrido alterações aí na própria estrutura social, né, das partes. Então, isso tudo a gente tem que perceber na hora de fazer o distrato. Muita gente fala o seguinte: mas fazer o distrato é fácil, é só cancelar o contrato. Não é bem assim, não. Né? A gente tem que ver que, ao realizar o distrato, a gente traz considerações de ordem de um novo contrato, tá certo? Então, olha só, o artigo 472 diz que o distrato deve seguir a mesma forma do contrato.
Se o contrato for formal, se a gente estiver falando de um contrato formal, qual que é o contrato formal? Aquele que a lei estipula o modo de realização, tá certo? Aí realmente o distrato tem que seguir a forma do contrato. Mas o STJ já decidiu no recurso especial 1040-606 que quando o contrato não exige uma solenidade, o distrato pode ser feito por forma diversa e até verbalmente, tá certo? E até, olha só que interessante, ou mesmo decorrer de fato que dispensa expressa manifestação de vontade dos pactuantes. Ou seja, ele está falando do distrato tácito. Então, o STJ tem reconhecido que, apesar da determinação do artigo 472 do Código Civil, né, quanto à forma do distrato, se o contrato não exigir forma especial, o distrato pode ser feito por qualquer forma. Repito, forma é a apresentação do negócio jurídico à sociedade. Não estou falando que o distrato pode ser feito de qualquer jeito. São coisas diferentes, qualquer forma. Ou seja, pode ser escrito, pode ser verbal, pode ser público, pode ser privado, tá certo? Mas tem que ocorrer o distrato e ele tem que ser capaz de trazer aos envolvidos no contrato uma segurança jurídica, inclusive de que o contrato já se encerrou, tá certo? Então, assim, pode ser verbal? Pode. E tem o mesmo valor? Tem o mesmo valor, mas você tem que pensar na condição da prova do negócio jurídico, da segurança jurídica. Então, assim, apesar de poder ser até tácito, né, você tem que pensar na questão da segurança do negócio jurídico, que é imprescindível em qualquer negócio que a gente vai fazer hoje, em qualquer contrato. Pois bem, cabe observar, no entanto, que o distrato, para maior segurança, quando realizado por escrito, deve contar todos os requisitos de validade do contrato. Ora, se o distrato é um contrato, isso é mais ou menos óbvio, né? Mas vale a pena a gente destacar. Então, na hora de fazer o distrato, tem que qualificar as partes, tem que falar de qual o contrato que você está distratando, quando ele foi realizado, quais são os direitos que serão dispostos em decorrência do distrato, tá certo? Né, se você vai fazer por escrito, isso tem que estar constando para amanhã a gente não ter aí um problema de debate ou discussão sobre o inadimplemento, tá certo? Inclusive, quando a gente está falando de distrato, a gente deve ter o cuidado de falar como que vão ficar as consequências, por exemplo, relativas à cláusula penal, né, relativo a indenizações, se alguma das partes vai abrir mão dessa indenização ou não, né, como que será paga essa indenização. Isso tudo é muito importante que conste do distrato. Então, repetindo uma vez mais, a realização do distrato ela exige cuidado na negociação, tá certo? Cuidado na confecção, da mesma forma que a realização do contrato assim exige, tá bom? Desejo a vocês uma boa tarde aí, descansem bem.